Então, bom dia, estamos dando início a mais um novo episódio então do Podskin. Hoje para a gente falar sobre a menopausa e o envelhecimento da mulher. Hoje eu trouxe como convidada a doutora Maria Tereza Fávero. Ela é ginecologista, ela é formada então em medicina pelo Centro Universitário da Faculdade Assis Gurgax e fez residência médica na UniOeste. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite, adorei estar aqui. Que bom. E vamos conversar então um pouquinho, que no geral as pessoas quando pensam em menopausa às vezes só pensam como o encerramento do ciclo reprodutivo, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Como que você então definiria para as pessoas o que é menopausa, o que acontece? Então, a menopausa é quando acabam os óvulos, né, dos nossos ovários. E aí nós temos a queda, principalmente do hormônio estrogênio. Nós mulheres, nós temos dois hormônios, então, o estrogênio e a progesterona, mas o principal, que faz parte dos cuidados da pele, do cabelo, do metabolismo, da saúde óssea e cardíaca, é o estrogênio. A menopausa, o diagnóstico de menopausa é ausência de menstruação por o período de 1 ano. Então, independe de exames de sangue, de ultrassom, então é um diagnóstico clínico. A mulher ficou sem menstruar por 1 ano, ela está na menopausa. Né? A gente tem um período que antecede a menopausa, que dura mais ou menos 2 anos, que é o período do climatério, que é quando a menstruação fica irregular e a mulher nesse período tem uma bastante variação hormonal. Então, às vezes ela tem um pico de estrogênio e aí cai. Isso também influencia bastante já desde o climatério na saúde da pele, do cabelo, né? Em toda a saúde dermatológica, porque o estrogênio ele atua sobre o fibroblasto, a estimulação do fibroblasto, que é a célula precursora do colágeno, né? Do colágeno tipo 1 e tipo 2. Sim. Então, os estudos mostram que depois que a mulher entra na menopausa, os primeiros 5 anos de menopausa, ela perde cerca de 30% de todo o colágeno dela. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente nota muito na prática mesmo. Principalmente, as mulheres sentem que depois do período da menopausa muda absolutamente tudo. Chega aqui a queixa é, nossa, parece que meu rosto caiu, despencou de uma vez só. Então tem um pouco de validade nessa Sim. perca de colágeno e nos sintomas. Além dessa questão da perda, então, da produção do colágeno e também da questão até da hidratação da pele, né? Porque o estrogênio também estimula ácido hialurônico e tudo. Quais que são os outros sinais, sintomas que você vê que são os mais presentes na menopausa? A paciente, quando chega no meu consultório, ela não chega com a queixa dermatológica, né? Como ginecologista, ela chega com queixas ginecológicas. Sim. Então, ela chega com o principal sintoma, que são os calorões, que incomodam bastante, né? Não deixa dormir, irritabilidade, principalmente o ganho de peso, né? Então, quando também a queda do estrogênio faz com que a mulher acabe depositando gordura em outras áreas que antes não depositava, né? Então, também, o estrogênio faz parte do nosso metabolismo celular, então várias células do nosso corpo têm os receptores para o estrogênio, então ele age também atuando principalmente no metabolismo, né? Então, assim, depois da menopausa, o metabolismo cai, então o gasto energético da mulher cai, então fazendo com que ela também ganhe peso. E para mim, a paciente não chega com queixa de ressecamento na pele, com a pele caída, mas ela chega com essa queixa na vagina. Sim. Né? Então, e é exatamente a mesma causa. Então, da mesma forma que o rosto fica flácido, fica caído, fica com rugas, a vagina também fica ressecada. Isso acaba fazendo com que a mulher tenha um pouco de dor na relação sexual, desconforto, ou até uma incontinência urinária por conta, né, da fraqueza ali do assoalho pélvico. Sim. E é a mesma coisa, o que acontece no rosto acontece também na vagina, né? E pouco se fala sobre isso, eu acho que ainda tem muitas mulheres que têm vergonha de falar a respeito, né? Tem muito tabu sobre, então acho que é bem importante que a gente fale sobre isso, porque querendo ou não, deve afetar muito realmente a autoestima da mulher, né? Então, e você acha que assim, quando a mulher entra na menopausa de uma forma natural versus ela ter entrado por causa de uma cirurgia ou de alguma quimioterapia, você acha que tem alguma mudança nesse sentido na variação hormonal, nos sintomas da mulher também? Sim, com certeza isso acontece, porque quanto mais jovem, né, ela entrar na menopausa, mais rápido vai ser o envelhecimento celular, mais cedo vão acontecer esses sintomas. Acontece também, eu acredito que você
note isso mais que eu, mas assim, a queda capilar. Sim, com né? certeza. É que realmente, porque além de a gente ter a diminuição do estrogênio, né? Que ele é importante para manter a fase anágena um pouco mais prolongada. Então, o estrogênio diminuindo, diminui a fase anágena, ou seja, os cabelos caem mais rápido. Ainda tem um aumento proporcional dos hormônios masculinos, o que causa também uma miniaturização, né? Então, é cabelo mais curtinho, mais fino, mais frágil, a pele seca, é tudo isso mesmo. Além disso, ele também faz uma vasodilatação, né, o estrogênio. Sim. Então, se a gente for pensar assim na parte vascular, né, até os 50 anos, os homens infartam mais que as mulheres. A partir dos 50 anos, com a menopausa, a taxa de infartos, ela se equilibra. Então, a mulher infarta tanto quanto o homem. Por quê? Porque ela perde o estrogênio, que é um fator de proteção cardíaca. O estrogênio, ele baixa colesterol ruim, ele melhora colesterol bom e ele age também nos vasos sanguíneos fazendo uma vasodilatação, né? Então, se a gente for pensar, os vasos sanguíneos que vão nutrir o couro cabeludo, as unhas, são vasos muito, muito fininhos, né? Se a gente tem esses vasos contraídos, que o sangue chega em pouco, né? Também nas terminações aqui no couro cabeludo, a gente também tem uma deficiência de nutrição, Com certeza. né? Do cabelo, das unhas. Isso favorece também o aumento da celulite, né? Levando isso em consideração, então você acha que a reposição hormonal, né, reposição de estrogênio, seria para todo mundo? Quando que tem indicação, quando que não tem? Olha, o ideal seria que toda mulher começasse terapia hormonal. É claro que a gente tem que colocar na balança, né, os riscos, os benefícios e também as contraindicações. Quando que é contraindicado usar reposição hormonal? Em mulheres com câncer de mama, então, mas a minha mãe teve câncer de mama, eu tenho contraindicação? Não, não tem. História familiar não é contraindicação. Mulheres com insuficiência hepática, pressão alta descompensada, então a pressão tá alta, não controla, não toma remédio, não vai no cardiologista, também é uma contraindicação. Mulheres que já tiveram trombose, também é uma contraindicação. Eu acho que as principais são essas, sabe? Mas assim, quanto antes a gente começar, melhor, porque esperar, né, ela ter uma queda brusca do estrogênio e daí depois de alguns anos, 2, 3 anos a gente repor, a gente não consegue. Eu sempre falo assim, quando a gente começa uma reposição hormonal, eu não consigo voltar lá atrás, 2, 3 anos, né, e repor aquilo que perdeu, o colágeno que perdeu nesses 3 anos, a massa óssea, a massa muscular que perdeu nesses 3 anos, isso a gente não consegue voltar atrás e não recupera, né? O que eu consigo fazer, a partir do momento que a gente começa, a gente deixa de perder na velocidade que estava perdendo. Claro que assim, a reposição hormonal, ela não vai postergar o envelhecimento, né? A gente sabe que com a idade o colágeno perde, massa muscular perde, massa óssea perde, né? Mas a reposição hormonal não deixa a gente perder na velocidade que estava perdendo com a mulher na menopausa sem reposição alguma. Não, mas eu acho muito interessante que você falou isso, porque serve a mesma coisa para os procedimentos de estímulo de colágeno. É realmente muito mais fácil você manter, né? Você então evitar a perda, evitar a flacidez, do que depois que já está com um quadro de flacidez avançado tentar recuperar. Realmente fica com excesso de tecidos, tem várias. A questão do consumo que a gente tem até de osso, a gente tem o envelhecimento, a gente tem consumo de massa óssea também. Até isso a gente pode tentar trabalhar para não perder, mas depois que é perdido, realmente fica mais complicado, né, de renovar. E você acha que a menopausa, ela afeta assim de forma diferente as mulheres que tiveram filho das que não tiveram filho? Não, isso não, sabe? Claro que assim, ter filho, gestar, amamentar, né, a gente tem benefícios em outros sentidos, né? Proteção de câncer de ovário, são fatores de proteção de câncer de mama, mas quanto ao envelhecimento, não. A mulher que não engravida, ela não tem a menopausa mais tardia ou mais precoce, igual a mulher que já teve filho também não influencia. E ainda falando sobre reposição hormonal, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, o que você acha nessa reposição hormonal para a mulher? É interessante repor testosterona ou não?
Assunto polêmico. É assunto bem polêmico. Volta e meia chega no consultório uma paciente falando, doutora, testa minha testosterona para eu avaliar se não tá baixa, né? A única indicação clínica de dosagem de testosterona é para eu avaliar se ela tá alta, tá? Então na mulher não existe testosterona baixa. Sim. Né? Nós não somos seres produtores de testosterona. Então, qual que é a única indicação de repor a testo? Libido. Libido baixa. A gente tenta melhorar de outros fatores antes. Se a libido permanece baixa, eu gosto de usar testo. Entendi, que eu ia pedir, porque às vezes tem algumas outras linhas que podem ser tentadas antes da reposição com a testosterona, né? Porque mulher, como você falou, não foi feita para ter testosterona alta, né? Exatamente. Eu sempre fico com muita dúvida em relação a isso, porque geralmente quem chega fazendo reposição, às vezes tem alteração muito capilar, assim, né? Evidente, muita queda de cabelo, aparecimento de acne, daí a gente sempre pede, né? Mas você tentou ver com a ginecologista se tem alguma outra coisa antes? Muitas pessoas às vezes vêm sem ter tentado, né? Então é interessante saber que tem outras alternativas antes, né? Sim, outra coisa também na mulher na menopausa, eu nunca posso usar uma testosterona nela se eu não tô repondo estrogênio, né? Então uma mulher na menopausa, ela tá sem hormônio feminino e sem hormônio masculino, porque a testosterona e o estrogênio, né, eles são produzidos da gordura corporal, então se a gente não tem um, a gente também não tem outro. Sim. E toda vez que eu vou repor testosterona nessa mulher, eu preciso que ela esteja com bons níveis de estrogênio. Então não adianta ela estar usando dose mínima. Claro que na reposição a gente faz o acompanhamento por exame de sangue, então eu avalio o nível sérico dela de estrogênio para ver se eu posso aumentar, diminuir, se não está muito alto, né? Então eu nunca posso dar testosterona a uma mulher que está com níveis muito baixos de hormônio feminino, porque aí eu vou estar masculinizando essa mulher, né? Eu posso estar induzindo até uma alopecia androgenética. Sim. Com certeza. Tá? Então, assim, além de todos os outros efeitos colaterais, né? Aumento do clitóris, engrossamento de voz, aumento dos pelos em locais que antes não eram comuns, então começa a ter pelos aqui nessa região, pelos assim no meio, né, aqui do tórax, que sobem até a linha do umbigo, né? Aumento dos pelos nas pernas também. Então, eu nunca posso masculinizar essa mulher. Eu tenho que ficar sempre bem atenta, né? Para ela não perder a essência e o feminino dela. Com certeza. E como que você vê, então, a menopausa, que a mulher encara do ponto de vista da autoestima? Você acha que elas lidam bem com isso? Como que é? É difícil a mulher que encara isso numa boa, né? É que nem a primeira vez que a gente menstrua, né? Nunca é fácil a primeira menstruação. Eu adoro atender adolescentes também, elas vêm assim, ai, jura que é pro resto da vida isso? Eu sempre falo assim, é ruim com ela, mas é pior sem ela. Com certeza. Eu acho que assim, o que mais, a principal queixa no meu consultório, né, como ginecologista, é realmente o envelhecimento e o ganho de peso. Né? É o ganho de peso, é isso o que mais impacta elas. E, meu Deus, eu ganhei 10 quilos e eu continuo comendo a mesma quantidade que eu comia, eu não aumentei minha ingesta calórica. E aí, assim, realmente o metabolismo cai. Eu sempre falo assim, olha, não dá mais pra comer a quantidade que você estava comendo, né, as mesmas calorias. Então, ou a gente reduz, né, faz acompanhamento com uma nutri, ou aumenta o gasto, né? Então, se o seu metabolismo caiu, o seu gasto energético caiu, a gente vai ter que aumentar ele com uma atividade física. Claro. Né? A minha mãe, por exemplo, ela não praticava muita atividade física e entrou na menopausa, ela se viu obrigada a malhar todos os dias, segunda a segunda. Então, isso é realmente muito importante, mudar esses hábitos depois da menopausa, né? Para tentar manter a saúde muscular, óssea, né? E isso também impacta na saúde emocional, né? E também da pele, do cabelo, da unha. Então, se fosse para assim separar algumas dicas finais de como a mulher deveria às vezes seguir os hábitos que ela deveria ter para viver a fase pós-menopausa assim de uma forma assim melhor, mais saudável, quais hábitos, quais dicas seriam? Para ela acompanhar isso e viver esse período mais leve, eu acho que a melhor coisa é procurar o ginecologista antes que a menopausa se instale. Começou com irregularidade menstrual, começou com queixas, calorão, tá sentindo que tá ganhando peso, a disposição também diminui, libido diminui, já procurar o ginecologista para a gente já começar medidas e às vezes até uma suplementação hormonal
para ela não sentir essa queda brusca. Sim, né? Com certeza. Porque também, quando a gente tem essa variação hormonal do climatério, outra coisa que pode ser induzida é o eflúvio telógeno do cabelo. Toda vez que a gente tem uma variação hormonal, uma queda hormonal muito brusca, né? A gente tem aquela queda capilar que acontece geralmente uns 4 meses e não tem muito que a gente faça, né? A mesma queda capilar que acontece pós-parto. Então, a mulher vive isso no climatério. Né? Então, seria interessante a gente não ter já no climatério essa queda hormonal e também para ela entrar na menopausa já com uma reposição instalada, né? Para também não sentir tantos os efeitos e também não perder colágeno, né? Porque às vezes poucos meses a gente já não consegue voltar atrás repondo. Eu ia encerrar, mas agora você me deu mais uma perguntinha. Se a mulher não entrou com a reposição hormonal logo após o início da menopausa, né? Já se passaram 5, 10 anos, ela ainda tem indicação de fazer reposição hormonal? Boa pergunta. A gente tem uma coisa que se chama janela de oportunidade. Então, eu só posso começar a terapia hormonal se ela tá nos primeiros 10 anos da menopausa. Então, entrou na menopausa, ela tá com 12 anos que entrou na menopausa e veio no meu consultório buscando uma terapia de reposição. Aí não tem indicação. Os riscos superam os benefícios, né? Porque já foram 10 anos perdidos. Então, pouca coisa eu consigo recuperar. Entendi. Então, o ideal é começar nos primeiros 5 anos. Dos 5 anos da menopausa até 10 anos que se instalou a menopausa, também os benefícios caem muito, mas eu ainda teria alguma indicação. Entendi. Tá? Você acha? Agora uma pergunta minha. Fica à vontade. No consultório, qual que seria a principal queixa da paciente pós-menopausa? Quais seriam os principais procedimentos que você acha que ela deve fazer para justamente retardar esse envelhecimento da pele, retardar, né, manter talvez a estrutura ali da pele? O que você acha? Então, para mim, a principal queixa, assim, de forma geral na dermatologia, seria a pele seca. Então, as mulheres se incomodam muito com a pele seca, de não importa a quantidade de produtos que elas usem, não importa o tanto de água que elas tomam, sempre tá tudo seco. E é isso que elas falam, está tudo seco. Meu cabelo está seco, a unha do pé tá seca, a vagina tá seca. Tá tudo seco. Então, essa é a principal queixa. Mas, realmente, tem muito essa queixa da flacidez, dessa sensação de que o rosto e tudo, né, despencou. Então, eu sou muito fã de bioestimulador de colágeno ou outros procedimentos que estimulem colágeno. Hoje em dia, a gente se preocupa muito porque tem tido uma tendência, às vezes, de muito preenchedor, né? Que às vezes é importante, sim, para dar uma sustentação ali de um tecido que você perdeu, mas às vezes colocar grandes quantidades, eu acho que perde um pouquinho da naturalidade, né, das coisas. Então, procedimentos de estímulo de colágeno, a gente consegue recuperar até certo ponto, né, como você falou, não é a mesma coisa do que prevenir uma perda, mas procedimentos de estímulo de colágeno, como bioestimulador de colágeno e algumas tecnologias, né, a gente tem ultrassom microfocado, radiofrequência monopolar, eu acho que são muito importantes, porque eles então ativam a produção de colágeno de forma mais natural, então a gente tem aquele efeito lifting, que não é uma cirurgia, obviamente, né, mas que tem um efeito lifting e postergam, então, esse processo de envelhecimento natural. E a gente consegue trabalhar em todos os tecidos, né, no tecido de gordura, a gente consegue trabalhar até em alguns pontos de estímulo ósseo, porque querendo ou não, como eu estava falando antes, a gente tem um processo de reabsorção óssea que é natural, principalmente a gente nota no rosto, né, que o rosto que a gente nasce, que a gente tem na fase de adulto jovem, não é o mesmo arcabouço ósseo que a gente vai ter quando a gente tem 60, 70 anos, é completamente diferente. Então, tudo isso a gente consegue postergar. A gente vai envelhecer, né? Mas daí a gente consegue envelhecer de uma forma mais natural, trabalhando nesses níveis, né, de procedimento. E em relação às doenças dermatológicas, porque eu vejo que depois da menopausa, né, a própria menopausa é um fator de risco para doenças dermatológicas na vulva, como psoríase, líquen esclerotrófico. E você nota também que a mulher na menopausa ela acaba tendo mais doenças dermatológicas no rosto? Sim, no rosto? Sim. Eu acho que sim, mas principalmente eu percebo mais relacionadas a dermatites e como você falou antes. Tipo eczema, assim? E alopécias. Alopécias é muito mais evidente. E eu não falo só da androgenética por causa da variação hormonal que a gente
gente tem, que a gente estava conversando em pessoas predispostas, mas outros tipos também. Por exemplo, a alopécia frontal fibrosante, que é um tipo de alopécia que a pessoa vai tendo a retração da linha anterior de implantação do cabelo, né? E às vezes, o que mais? A questão da psoríase, eu percebo assim que realmente tem pessoas que às vezes até desenvolvem o quadro antes, mas tem um agravamento nesse período, né? Então, tem algumas relações de piora de alguns quadros e também aparecimento de outros, com certeza. Prevenção é sempre o melhor caminho, né? Não, assim como eu acho que todas as mulheres deveriam, né, ir no ginecologista todos os anos. Tem indicação também, né, que procurem dermatologista até para rastreamento de câncer de pele, que é o câncer mais frequente do mundo. E assim, não é muito difícil ver alguém que não tem alguma queixa dermatológica ou que não esteja incomodado com alguma coisinha que pode melhorar. Né? Mas é isso. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza a gente vai trazer a doutora Maria Tereza de novo. Foi muito interessante. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom estar aqui, conhecer esse consultório que está maravilhoso, gente. Muito obrigada. Amei estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês. Até mais.